terra. E vem, Senhor, conforme as palavras dela foram saindo, vem libertando os teus filhos, Senhor, e trazendo para a tua casa novamente. E que seu nome seja glorificado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor, igreja. Irmão, se eu gaguejar, se eu tremer, os irmãos perdoam. Eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade, né, de estar trazendo a palavra dele, que é muita honra, muita honra do Senhor na minha vida. Isso. Quero agradecer também a pastora que fez o convite, o pastor também, por me conceder essa confiança, né? É até difícil, irmãos, começar a falar aqui da palavra do Senhor depois que Deus já fez. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu a glória do Senhor. Eu estou aqui tremendo, não só de nervoso por estar trazendo a palavra, mas a glória do Senhor está nessa casa. Os irmãos abrem a Bíblia lá em Atos 15, 9. Atos 16, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: E Paulo de noite teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Os irmãos podem assentar, né? Irmãos, quero compartilhar algo com os irmãos aqui rapidinho. Domingo, quem estava no culto de domingo, Deus pegou aí a gente, né? E eu corria para um lado, Deus pegava de um lado, corria para o outro, Deus pegava do outro. E Deus ele começou a me quebrar na palavra, né? Deus usou poderosamente a vida da pastora. E a palavra do Senhor falava que Jonas estava escondido no porão, né? E, irmãos, muitas das vezes a vontade que a gente tem, a nossa vontade é essa, se esconder no porão, né? E aí há uns quase 2 meses atrás, Deus tinha falado comigo algo na palavra. E aí eu peguei essa passagem que Deus tinha falado comigo, só que a gente tem hora que a gente não quer aceitar a correção de Deus. Tem hora que a gente não quer aceitar o que Deus está falando pra gente e a gente acha que é pro próximo. E aí Deus falou comigo e eu falei: Jesus, amém. Deixei quieto, porque eu achei que não era para mim aquela palavra. E aí domingo Deus usou a vida da pastora Camila aqui, e no meio do que Deus estava me entregando, Deus falava assim, que não me queria morna, que Deus me queria quente. E justamente há 2 meses atrás Deus tinha falado isso para mim, que ele desprezava o morno, e que ele chegava, ele não gosta de a um ponto que chega a vomitar. Irmãos, mas foi taca que eu levei aqui domingo. Foi pé que eu levei. E eu agradeço a Deus por isso, porque Deus corrige o filho que ele ama, né? Glória a Deus por isso. E a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou ser mais Jonas. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou ser mais Jonas e não vou ser mais morna. Porque às vezes a gente acha que a gente está fervoroso na presença de Deus e não está, não. Às vezes a gente acha que está ali fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus quer. Deus está falando, tá? Não está mesmo. Irmãos, entrando aqui na palavra, eu tentei correr de um lado para o outro. Deus falou assim, é essa. Então, que seja a vontade dele, né? Aqui Deus fala, na palavra de Deus, fala que Paulo, ele sai a uma viagem missionária. E aí ele pega e escolhe uma pessoa para ir com ele junto nessa viagem missionária, né? E ele escolhe Silas para fazer essa viagem com ele. E aí Deus dá uma visão para ele, falando que é para ele ir até Macedônia e ajudar o povo, porque lá o povo estava precisando. Isso nas minhas palavras, né? E aí Paulo pega logo, eu acredito que sonhou de madrugada de hoje, logo acordou de manhã e falou, vou fazer a vontade do Senhor. E Paulo pega e vai para Macedônia, né? E Deus ele começou a falar comigo já no começo desse versículo, irmãos.
muitas das vezes Deus está mandando a gente ir fazer as coisas e a gente está querendo desviar o caminho. Tem muitas das vezes que Deus está falando, ó, vai lá na Macedônia, a gente está querendo ir lá para a China, lá para, sei lá para o Paraíso 2. E aí Deus está falando, vai para a Macedônia e faz o que eu estou te mandando. E a gente quer questionar Deus, né? A gente quer questionar Deus e não quer fazer. E aí Paulo, ele é obediente, sabe, muitas das vezes a gente não tem tanta sabedoria, e ele, muito obediente e sábio, ele vai fazer essa viagem com Silas. E no caminho, irmãos, ele chega a Macedônia, bem no iníciozinho de Macedônia, e ele encontra um lugar, um rio, né? A palavra fala que eles procuram um rio, procuram um lugar para eles estarem orando, consagrando e buscando a presença do Senhor. Irmãos, e Deus, é só a gente dar o primeiro passo, né? É incrível, que é só a gente dar o primeiro passo que Deus faz o resto. E ele fez isso, ele deu o primeiro passo. E lá nesse rio, lá nesse lugar onde eles buscaram, onde eles acharam que era um lugar de comunhão com o Senhor, acontece que Deus começa a operar e começa a agir daí, né? E lá a palavra de Deus fala que ele encontra algumas mulheres na beira desse rio, e ele começa a falar, começa a ministrar, começa a levar o evangelho, e aí essas mulheres começam a ouvir. Dentre elas, uma sábia, Lídia, começa a ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que Deus abre o coração de Lídia. E a palavra de Deus comove o coração de Lídia. E aí a Lídia pega e é batizada. Essa mulher é batizada. E não só ela, irmãos, ela e a casa dela. Então, como eu falei aqui, Deus, ele só quer muitas das vezes o primeiro passo da gente, né? Foi só Paulo falar assim, vou fazer a vontade do Senhor, que Deus já começou a operar. Deus já começou a fazer. Deus já começou a trabalhar. E aí, ó, Lídia, ela já foi alcançada, ela é a casa dela. Paulo poderia ter falado assim, eita Deus, ó, amém, já fiz a vontade do Senhor, já saí da minha casa, já saí do meu lugar, fui lá em Macedônia, a varoa já foi alcançada, a casa dela já foi alcançada, tá tudo tranquilo. Mas não, às vezes a gente pensa tão raso, irmãos, o ser humano, nós somos tão limitados, nós é tão raso que a gente se limita a coisas pequenas, sabe? E a gente está insistindo em coisa pequena e Deus está querendo grande, Deus está querendo mais. E eu creio que foi desse jeito. Eu acredito que até passou na cabeça de Paulo assim, falar assim, não, já fiz, né? Já estava bom ali. E ele continua indo para esse rio, ele continua indo para esse lugar de comunhão, fazer o momento dele de comunhão, de orar, de buscar. E aí a palavra de Deus fala que no meio desse caminho começa uma jovem a perseguir Paulo e o Silas. E aí, durante muitos dias, essa jovem está perseguindo eles, né? E aí acontece que um dia o Paulo ele pega e meio que se estressa. Eu acredito que ele se estressou. O que essa mulher está me seguindo? O que essa mulher está querendo? Só que Deus já tinha mostrado para Paulo que não era ela, era o que vinha por trás dela, né? E aí Deus já tinha mostrado para Paulo, Paulo, não é ela, é o que anda com ela. E a Bíblia fala que ela tinha um espírito de adivinhação. E aí, nesse espírito de adivinhação que ela tinha, ela levava muito poder aquisitivo para os majestades daquela época, né? Então, assim, ela adivinhava e eles ganhavam muito. E naquela época, o que mandava era só dinheiro, né, na cabeça do povo, dos governantes, né? E aí, Deus mostra para Paulo, fala, Paulo, não é ela, Paulo, é o que está por trás dela. E aí a palavra do Senhor fala que ela estava seguindo Paulo e ela clamava dizendo assim, estes homens que o anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Você vê, até o inimigo ele tem que reconhecer. Ele tem que reconhecer. Por mais que ele não queira, ele tem que reconhecer que eles eram servos do Senhor e que eles estavam abaixo da proteção do Senhor. E aí o Paulo pega e fala assim, já incomodado, depois de muitos dias, e ele perturbado, fala assim, Paulo perturbado, no 18 fala, Paulo perturbado voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na autoridade que Deus derramou sobre a vida de Paulo, o Espírito sai. Porque aonde a autoridade do Senhor está, o inimigo ele tem que bater retirada. Aonde Deus está, o inimigo ele tem que sair. E naquela autoridade ali que Deus liberou sobre a vida de Paulo, o inimigo ele saiu.
E aí aconteceu que os poderosos da época, vendo isso, que aquela jovem estava liberta, né? Já outra conquista maravilhosa para a honra e glória do Senhor através da vida de Paulo e de Silas. Ela não tinha mais aquele espírito de adivinhação. Então ela, para eles na época, não servia de mais nada, né? Porque o inimigo ele faz assim: ele pega a gente, ele usa a gente, ele faz o que quer da gente, e quando não serve mais, ele descarta. Ele faz desse jeito. E foi desse jeito que ele fez com ela, né? O inimigo, no caso, os poderosos da época, usou o dom que ela dizia que era um dom, que era um espírito, e largou para lá. Só que eles se enfureceram. Eles não estavam satisfeitos, porque ali, onde é que dava dinheiro, onde é que tinha muito lucro, eles não tinham mais. E aí eles fazem o quê? Vai atrás de Paulo e Silas. Vai lá atrás de Paulo e Silas e pega eles. Irmãos, eu acredito, eu estudando a palavra em casa, só de pegar a pessoa e prender, já estava bom. Já estava bom demais, não estava? Porque imagina só, você ficar preso. Aí já estava bom demais. Mas não, eles falam assim: pega eles dois, joga na cadeia e mete a ataca neles não. Bate, humilha, bota lá embaixo e depois prende. Só que o primeiro erro dos romanos naquela época foi eles terem prendido servo do Senhor. Servo do Senhor não fica preso não, irmão. Quando eu vim aqui na igreja, visitar essa igreja aqui, antes de eu fazer parte da família, Deus usou o pastor Jorge e falou assim que Deus não era Deus de prender, Deus era Deus de libertar. Então, se Deus é Deus de libertar, não é Deus de prender, não tem inimigo que pode aprisionar a gente não. Não tem inimigo que pode aprisionar o povo de Deus. O primeiro erro dos romanos foi ter aprisionado Paulo e Silas. E aí a palavra de Deus fala que eles vão lá e prende eles nos pés. E Deus falava assim: tá aí o segundo erro deles. Eles prenderam os pés, mas a boca ficou livre. Tá com os pés presos, mas a boca tá livre. E eles acharam que estava tudo certo. Eles acharam que já tinha feito, já tinha humilhado, já tinha batido, já tinha feito o que eles queriam, né? Só que aí Deus é tão misericordioso, tão piedoso, misericordioso, que a multidão ainda, antes disso, irmãos, antes dele ser lançado, a multidão, ela se reúne. Lá no 22 ele diz assim, a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando as vestes, mandaram: açoita eles e depois prende. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Teu chamado, ele vai perturbar alguém. O que Deus manda você fazer, vai perturbar alguém. E aí, sabe o que vai acontecer? A multidão vai se juntar. A multidão vai se juntar e vai perturbar, vai incomodar. Porque o que é do Senhor incomoda o inimigo. O que é de Deus incomoda. E vai incomodar, irmãos, vai incomodar. E aí a multidão se juntou. Se juntou e falou assim, unida com as majestades. E eles falam assim, quem está rasgando as vestes, imagina. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos ainda rasgar as vestes e fazer aquilo tudo por causa deles dois. E lá vai Paulo e Silas, açoitado para a cadeia, né? E lá no 25, fala assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, isso aqui é de Deus. Isso aqui. Ó, além de alcançar Paulo e Silas, todos os presos que estavam lá ainda foram libertos, irmão. Você está entendendo que além de Deus alcançar a tua vida, Ele vai alcançar a vida de quem está do teu lado. Ele ainda vai alcançar a vida de quem está ao seu redor. E ali, ó, aconteceu que na hora que aquelas prisões caíram ali, caiu por terra todos. Por quê? Por que caiu por terra? Porque lá antes, no 24, ele fala assim, que eles prenderam e aprisionaram os pés de Paulo e Silas. É como eu falei, irmãos, tem muito crente achando que é porque está com o pé preso que acabou.
E não é assim não. Deus está falando, a boca está livre. A boca é a arma. A boca é que manda aí, ó. Usa a arma que tu tem, abre a tua boca. Usa a arma que tu tem e abre a tua boca. Não tem prisão. Não tem prisão que pode ficar de pé. Quando o servo do Senhor abre a boca e clama ao Deus Santo, não há o que temer. Quando a gente abre a boca, a prisão tem que cair. A prisão e as grades têm que cair. Porque é Deus, não é a gente. É a autoridade que Deus libera. E aí, irmãos, o que acontece? Ali Deus já tinha feito tudo. Deus já tinha feito. Alcançou Lídia. Libertou a jovem que estava lá escravizada pelo Satanás. Pegou ali, ó, já fez o milagre dele. Se ajuntar todo mundo aqui, na frente de uma grade dessa, igual da igreja, tentar botar ela para cair, a gente não consegue. A gente não consegue. E Paulo e Silas clamavam e adoravam a Deus e a grade caía. Só na adoração, só na busca, só na renúncia, e falando, Deus, eu estou preso. Senhor, eu estou preso aqui, mas a minha boca está solta e eu vou adorar, vou glorificar, vou exaltar, vou te buscar. Porque a arma que o crente tem é a boca. Se tem uma coisa que o inimigo, ele ainda não afetou, não vai afetar em nome de Jesus, a boca. O crente tem a boca, e a tua boca é para se glorificar o Senhor, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? O carcereiro, eu acredito que ele até participou, né, da carga que deram em Paulo e Silas. E aí ele lá, na hora que acontece aquele milagre, ele pega e fala assim, eu imagino ele pensando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu mexi aonde não devia, eu fiz o que não devia, e agora? Eu imagino ele pensando desse jeito. E aí a palavra de Deus fala que ele sai todo trêmulo, né? E ele fala assim a palavra do Senhor. Ele tirou a espada e quis se matar. Irmão, o arrependimento foi tão grande que ele quis se matar. O arrependimento foi tão grande que ele quis tirar a própria vida. Tem muitas das vezes a gente pega e faz alguma coisa que não agrada ao Senhor. E a gente acha que é simples, e a gente acha que é uma coisa simples, né? E aí Deus pega e fala assim, mas não é simples. Para Deus não é simples, né? Para Deus é algo tremendo, é algo grande, que por trás disso a gente não entende, mas por trás tem um significado. Aleluia, Deus! E aí, irmãos, na hora que ele vê aquele milagre acontecendo, ele vai e fica tremendo querendo tirar a própria vida. Aí Paulo e Silas falam assim, ei, calma aí, a gente ainda está aqui dentro. Os presos fugiram, mas a gente ainda está aqui dentro. E aí a palavra de Deus fala assim, que Deus pega e toma ali aquele carcereiro, e ele cai aos pés de Paulo e Silas. E ele fala assim, o que eu faço para servir a esse Deus? O que eu faço para ter esse Deus? E a palavra do Senhor fala que Paulo vira para ele e fala assim, aqui no versículo 31, irmãos, desculpa do Senhor, que vai um negócio aqui embaçado aqui. E lá no versículo 31, Paulo responde assim para ele, e disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. O que você fez não importa. O que você fez comigo, o que você fez com o meu parceiro, com o meu amigo, não importa. Mas Deus está falando, crê em mim, vai ser salvo você e sua família. Então, irmãos, o que foi feito não importa para o Senhor. Importa que há arrependimento. Isso importa. E é isso que Deus queria. E Ele fez. O carcereiro se arrependeu. Ele se arrependeu. E Deus está falando assim, ó, só se arrepende e pronto. Só se arrepende e vai ser salvo. Vai ser alcançado você e a sua família. Você e o Senhor. Vai ser alcançado. Aleluia. E aí Deus fala assim na palavra que ele pega e é salvo, ele e a família dele. E aí, irmãos, quando acontece isso, os majestades, os poderosos daquela época, segundo eles,
eles pegam e falam assim: a gente cometeu um erro. Primeiro, mexeu com quem não devia, fez o que não devia, tocou onde não era para tocar, mas vamos fazer assim, vamos soltar. Solta eles e fala para eles: vai em paz. Olha só, acabou com a vida dos homens, bateu, chicoteou, segundo eles, né? Acabou. Fez o que fez, não, manda soltar e manda embora. Aí Paulo e Silas falam assim: não é bem assim. Sabe por quê? Porque servo do Senhor tem que se impor. Servo do Senhor tem que tomar posição. E Paulo e Silas, naquele momento, ele tomou a autoridade do Senhor sobre a vida dele e falou assim: não vai ser assim não. Eles fizeram o que fizeram com a gente, eles fez o que fez com a gente, vai mandar a gente embora assim, ainda vai em paz? Não, que eles descem lá do lugar onde eles estão e eles vêm aqui libertar a gente, e eles vêm aqui soltar a gente, porque a gente não vai sair humilhado assim. Irmãos, nessa noite eu quero dizer para você uma coisa: Deus não quer crente com a cabeça baixa. Irmãos, tristeza, história triste todo mundo tem. Se cada um for parar para contar a história triste aqui, todo mundo tem. E Deus está falando assim: não, para tudo e pensa aqui comigo. E olha aqui comigo. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Ele fala assim: não é isso. Não é o cenário que você se encontra. Não é isso. É os detalhes que importam. Deus está falando assim, falou comigo lá em casa, Deus está falando assim para a igreja: não é o lugar que você se encontra, nem como você está, e nem aonde você está passando, e o que está acontecendo com você. É os detalhes. Através de tudo isso é os detalhes. Irmãos, começa a olhar os detalhes. Começa a olhar os detalhes do Senhor na tua vida. Deus, Ele está ali todo segundo do nosso dia. Ele está ali falando: ó, você está triste porque você está naquele lugar, mas eu estou aqui. Você está triste porque está passando por isso, mas eu estou aqui. Você está passando por esse processo aí, mas eu estou aqui. Então, irmãos, nessa noite, para de olhar o cenário que você se encontra, que a gente se encontra. Começa a olhar os detalhes do Senhor na nossa vida. É o detalhe que importa. É quando Deus manda um vaso falar com a gente. É quando Deus manda na palavra a correção. É quando Deus manda tocar aquele louvor que às vezes a gente está, ó, nem. E Deus está falando: é esses detalhes aí. Se apega aos detalhes aí. É esses detalhes. E aí o que acontece? Ele pega, vai lá e fala assim: tá, né? Acho que eles pensam assim: então, arrependeu tanto, falou assim: vamos lá, tirar ele de lá. E aí Paulo e Silas, ele é solto, né? Irmãos, Deus falava a primeira coisa no meu coração através dessa palavra: tá na hora de se levantar, bater a poeira da roupa e ir fazer a vontade do Senhor. Tá na hora, irmãos. Deus vem falando há muito tempo que Ele está à porta e Ele bate. E até quando Deus vai ficar falando isso? Até quando Deus vai ficar mandando sinais pra gente? Tá na hora de crente se levantar. Tá na hora de mim, Amanda, se levantar, bater a poeira e falar: ó Senhor, tô indo lá em Macedônia, ó, tô na direção e eu tô indo lá fazer a tua vontade. Nessa noite, irmãos, eu quero dizer pra você: levanta a tua cabeça, larga a humilhação de lado, coloca Deus na frente e vai até Macedônia. Vai, porque Deus tem maravilhas para fazer. Deus tem maravilhas para fazer. E é através da sua vida, da minha vida. Tem coisa que vai ser alcançado lá na nossa casa, que não é através do pastor, da pastora, não é através da liderança que vão dar, é através da nossa vida. E Deus está falando: levanta, crente, levanta, crente, levanta e vai até Macedônia, porque lá tem algo grande, lá tem algo poderoso, lá tem milagre, lá tem cura, lá tem libertação. Então levanta, crente, levanta, igreja, levanta, bate a poeira, sacode a poeira aí, ó, e vai fazer o chamado do Senhor, vai fazer o que Deus colocou no teu coração. Deus falava assim pra mim: quem somos nós para tentar segurar o que Deus quer? Que força que a gente tem para tentar segurar o que Deus quer? A gente não tem força nenhuma, nem com a nossa vontade, nem com a nossa força. E Deus está falando assim: irmãos, nessa noite, para de ficar querendo congelar chamado, para de ficar querendo congelar a ida do Senhor lá, porque Ele vai usar a tua
levar a tua vida, mas quem vai alcançar lá é Deus. Ele vai usar, irmão. Mas quem vai alcançar e quem vai operar é Deus. E quem somos nós para ficar retendo a vontade do Senhor? Irmãos, é dele, é tudo dele, a glória é dele, é tudo para ele. Para de ficar querendo segurar a chamada do Senhor na tua vida. Para com isso. Deus, ele falava assim, que embora ele fez comigo, no meu coração, ele colocou muitos desejos durante a caminhada. Muitos, não foram poucos não. Ele faz assim também com muitos dentro da igreja. Deus, ele coloca o desejo, Deus, ele coloca o chamado, e a gente quer ficar segurando o que não pertence a nós. A gente quer ficar segurando o que não é nosso. Não é nosso, é dele, irmão. Então para de ficar segurando a vontade do Senhor. Tira a mão de onde não é para você colocar a mão. Tira a mão da vontade dele, a vontade dele. Ele só quer usar o vaso, mas a vontade é dele. A glória é dele, a vontade é dele. Como eu falei aqui, o teu chamado ele vai perturbar alguém. Ele vai perturbar. Muitas das vezes incomoda, às vezes até quem está do nosso lado. Incomoda, irmão. Incomoda, vai incomodar. Mas se Deus falou assim, vai ali, pega lá 50 pão e dá para aquele povo lá no Hospital do Gama, dá para aquela pessoa lá, irmão, faça. É a vontade dele, não é a nossa. É o desejo do Senhor, não é o nosso. Vai incomodar? Vai. Tem gente que vai olhando e fala, ó, tá querendo se aparecer. Ó, isso aí vai incomodar. E sabe o que o inimigo ele faz? Ele ainda é sujo, ele ainda é imundo, ele ainda reúne a multidão. Ele ainda chama a multidão e fala assim, vamos lá, que agora ele vai. Acabou tudo. Vamos reunir todo mundo, as forças que a gente tem aqui, e vamos lá. Ele ainda vai reunir a multidão para tentar acabar com a nossa vida. E é desse jeito. Quando o teu chamado começar a incomodar alguém, ele vai reunir a multidão. Só que tenha certeza de uma coisa: o Deus que te chamou, a glória é dele, a honra é dele, o projeto é dele. O projeto é dele. E se ele está na frente, irmão, não tem para ninguém. Não tem para o inimigo, não tem para a multidão que está tentando te parar também, não. Não tem. Deus falou assim também no meu coração, né? Os detalhes. Os detalhes. Às vezes a gente está num lugar que a gente não está se sentindo bem, está no serviço, não sei. Às vezes está passando por uma situação em casa que não está se sentindo bem. E Deus está falando assim, para de olhar o contexto da história, para de olhar tudo que está à sua volta e começa a olhar os detalhes. É nos detalhes que Deus está falando com a igreja. É nos detalhes que Deus está falando. Esse culto começou aqui, ó, a gente já está falando desde o começo. Não tem prisão que pode te prender. Não tem cadeia que pode prender o servo do Senhor. Porque a arma mais poderosa que Deus deu na nossa vida é a boca e a força. Então se você está aqui hoje, está com a boca livre, e você está com força, irmão, manda glória para Deus. Que a glória não é para mim não, a glória é para Ele. A honra e a glória é para Ele. Se tu está com a boca livre, clama ao Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui na cadeia, estou aqui preso, meus pés estão presos, mas a minha boca está livre. Meus pés estão aqui, ó, as costas estão todas doendo de ser açoitada, mas a minha boca está livre. Mas a minha boca pode te glorificar, a minha boca pode te exaltar, a minha boca pode te engrandecer. Nessa noite, irmãos, eu de verdade, eu falo para os irmãos assim, ó, começa a usar a boca. Começa a usar a boca. Começa a adorar, exaltar e louvar. Como Paulo e Silas fez. Lá no meio daquela prisão, eles cantavam hinos a Deus. E as cadeias caíram. Irmão, o que é cadeias perto de nós, Deus? O que é a vontade do Senhor perto de uma cadeia, perto do inimigo querendo te parar, perto de uma multidão que está se levantando? O que é? Não é nada. Não é nada. E Deus continuava falando assim, ó. É hora de tomar posição. É hora de tomar posição. O inimigo ele se levanta. Ele vem com a multidão e ele tenta enfraquecer a gente. Ele tenta paralisar a gente. Deus está falando assim, é hora da gente tomar posição. É hora da gente tomar posição. É hora da gente se analisar e falar assim, Deus, eu vou tomar posição. Sabe por quê, irmãos? Não é porque o inimigo vem tentando humilhar. Ele vem tentando acabar com a nossa vida. Só que a gente tem que se posicionar. Como Paulo e Silas fez. Ele se posicionou. E ele falou, não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Sabe por quê? Porque o
fizeram o que vocês fizeram? Não falaram nada, só fez. Pois agora vocês descem lá do lugar de onde você está e vem aqui libertar a gente. Tá na hora da gente se impor. Tá na hora da gente falar pro inimigo assim, ó, não. Chega, basta. Vem aqui você e se humilha você. Porque eu sou servo do Senhor, não vou fazer isso não. Deus, irmãos, a gente está debaixo da graça do Senhor. Irmãos, o poder de Deus é tão poderoso, é tão majestoso, é tão grande, irmãos. E a gente são herdeiros, nós somos filhos. Então, como filhos, está na hora da gente tomar posição. Está na hora da gente tomar posição e falar assim, não é bem assim não. Está na hora, sabe de quê? Do crente começar a confundir Satanás. Está na hora da gente começar a confundir Satanás. Porque na hora que ele vem, ele fala assim, vou derrubar. Tu vai começar a glorificar. Tu vai começar a louvar. Confunde ele, irmão, começa a se fortalecer na presença do Senhor. Está na hora da gente começar a confundir a multidão. Está na hora da gente começar a confundir a multidão e fazer a vontade do Senhor. E Deus, ele falava comigo assim, eu pelejei. Eu queria pregar sobre Salomão, queria falar sobre Salomão. Meu Deus, eu vou falar sobre Salomão. Deus falava assim, não, meu Deus, mas Paulo e Silas. Eu só li umas 2 vezes a passagem de Deus, Paulo e Silas. Sabe por quê, irmãos? Que é igual a pastora fala aqui, antes da palavra servir para qualquer um da igreja, ela serve primeiro para a gente. Antes da palavra chegar em qualquer um da igreja, qualquer um lá fora, ela serve primeiro para a gente. E Deus, ele falava comigo, começa a fazer o que eu estou querendo fazer. Começa a se levantar. Começa a usar a tua boca. Começa a usar o que Deus te entregou. Então, nessa noite eu quero dizer para a igreja, abra a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Não tem cenário que possa mudar. Não tem o que acontece aí na tua vida. A gente não sabe. Às vezes a gente está do lado da pessoa, do lado do nosso esposo, do lado do nosso filho. A gente não sabe o que acontece na vida deles. A gente não sabe. O cenário, quem sabe, é só a gente. Mas Deus está falando nessa noite aqui, ó. Vou mudar o cenário. Só olha os detalhes. Eu estou nos detalhes. Eu estou nos detalhes, igreja. Irmãos, eu não ia fazer isso não, mas na hora que eu cheguei aqui, Deus estava falando comigo a mesma coisa e usou a vida da Tainara para confirmar. Então, que seja a vontade dele. Eu queria louvar um hino, eu queria que os irmãos se colocassem de pé. E vamos começar a usar a nossa boca, irmão. Vamos adorar o nome do Senhor. Tu não sabe o hino, não? Não sei, não. Começa a dar glória a Deus e aleluia. Começa a dar glória a Deus e aleluia. Começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Nessa noite Deus fala assim para você, ó. Deus fala assim pra gente, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
estiver enfermo, doente, já pode vir aqui na frente. Vamos orar, pastor Jorge, por esse povo, para Deus curar, fazer milagre aqui. Os obreiros vão orar aí. Quem estiver doente, quer uma causa na justiça, quem tiver com alguém no hospital, vem, vamos orar agora e Deus vai fazer milagre nessa noite. Quem está desempregado, vem também, quem quer trabalhar. Vai começar no domingo já.
pastor? Rapaz, que palavra maravilhosa. Quem tomou posse dessa palavra? Olha aí os novos pregadores da década surgindo. Lucas, não é possível, depois que a sua esposa pregar, você não vai